Fala galera, tá iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? Pedido, né, Dante? Curte, se inscreva. Se inscreva, Isso. nos ajuda aí a levar as histórias que a gente conta aí através das redes sociais, né? Para o máximo de pessoas que você conseguir e aí nos ajudar, né? Mais uma vez, eu vou de divulgar o nosso canal. E Dante, qual a história de hoje aí? Qual o papo? Bom, hoje o papo vai ser um papo com um empresário na nossa cidade, presidente da Intersindical e Cindy Lojas, vice-presidente financeiro da FEComércio, nosso amigo Bento Ferrari. Seja bem-vindo, Bento. Tudo bem, Jefferson, Dante, tudo tranquilo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha vida, um pouco da minha parte profissional, da parte das entidades que a gente participa. Eu estou à disposição de vocês. Bento, o Bento aí, Dante, ganhou uma notoriedade na nossa cidade nos últimos anos pela participação nas entidades, né, Bento? À frente aí da Inter, do Cindy Lojas, participando efetivamente de muitas decisões aí na nossa cidade, né, Bento? Mas quem que é o Bento antes disso, que a gente, quem sabe, não conheça muito? De onde vem o Bento? Onde nasceu? Por que Itajaí? Conta um pouquinho da tua história aí, Bento. Bento veio da cidade de Jaraguá do Sul. Eu nasci em Guaramirim, uma cidade vizinha de Jaraguá do Sul. Em 1968, aos 10 anos de idade, eu fui morar com a minha família em Jaraguá do Sul. E lá comecei os estudos, e depois, com 18 anos, eu fui trabalhar numa empresa, mas com 14 eu já trabalhava, né? Mas com 18 já numa empresa de autopeças lá em Jaraguá do Sul. E aí, depois de uns 3 anos trabalhando nessas autopeças, eu atendi um cliente e ele gostou muito do atendimento e é onde ele me convidou para gerenciar uma loja de rolamentos dele, que ele queria abrir em Jaraguá do Sul. E ali eu fiquei nessa loja 10 anos trabalhando com ele. E aí depois eles compraram uma filial aqui em Itajaí e aí eu vim gerenciar a filial deles aqui em Itajaí. Ia de Jaraguá a Itajaí todos os dias. Eu fiz isso um ano e 8 meses. Até um certo momento que não deu mais certo, não combinou mais. Eu queria vir morar para Itajaí, aí o dono da empresa queria que eu fizesse essa viagem todos os dias. Para mim era muito cansativo. Eu acabei voltando para Jaraguá e abri uma sociedade com um amigo meu que trabalhava nessa mesma empresa. E assim a gente iniciou, eu e ele, só na empresa. Ficamos 4 anos, mas a minha ideia era voltar para Itajaí. Então, depois de 4 anos que a gente tinha a empresa, eu fiz a proposta da gente abrir uma filial em Itajaí. Mas o meu sócio não queria, não conhecia a cidade. Aí eu cheguei para ele e fiz uma proposta. Fica com a minha sociedade, a parte da sociedade, que eu vou abrir a loja em Itajaí sozinho. E assim aconteceu, a gente desfez a sociedade, eu vendi a minha parte da empresa para ele. E aí eu vim para Itajaí, em 2004, aventurar nessa cidade, assim, que eu já tinha um conhecimento, assim. E aí eu comecei a empresa, eu e minha esposa, e um funcionário, a gente começou na época, aonde a gente está até hoje, na verdade, com a empresa. Já vai fazer 19 anos agora. Vou fazer um merchan, estamos falando da Ferrari Rolamentos, né? Exatamente. Ali na Barra do Rio. Barra do Rio. Graças a Deus, hoje a gente já tem 25 funcionários na empresa. É uma empresa que hoje ela importa, ela vende para o Brasil todo. É uma grande importadora, então a gente conquistou um mercado no Brasil todo. Então começamos com um funcionário, hoje estamos com 25. E graças a Deus a empresa está gerando emprego e renda para o nosso município e para a nossa região. Eu lembro lá em Navegantes a gente tinha empresa lá e lá não tinha loja de rolamentos. Então eu vinha em Itajaí na Ferrari Rolamentos. E aí meu chefe de operações colocava no saquinho, Dante, esse rolamento aqui tu tem que comprar. Vai lá, esse aí, pra eu chegar lá e mostrar, botava no balcão lá. Era ali na esquina ali, era menor a loja, né? A loja era bem menor. E eu levava para Navegantes os rolamentos da Ferrari Rolamentos, porque em Navegantes não tinha esse tipo de loja, né? Sim. É uma empresa que acabou se tornando referência aí, né, na nossa cidade, no segmento, né? Uhum. E o Bento, mas na época, além, claro, tu conhecias Itajaí já, porque tinha gerenciado a outra empresa antes, mas algo mais te motivava a vir para Itajaí? Na verdade, a gente queria vir pro litoral, né? Mas Itajaí sempre foi uma cidade que eu olhava e disse, um dia eu quero ir morar em Itajaí.
E vindo para cá, como a gente veio de fora, a gente não conhecia ninguém na cidade. Era assim, poxa, quem que é o Bento em Itajaí? Em Jaraguá eu era muito conhecido, que eu participava na vida da entidade e tudo lá. Mas em Itajaí eu não era conhecido. E eu tinha que arrumar alguma forma para eu ser conhecido na cidade, eu buscar mais cliente. E a forma que eu encontrei, como eu participava já da vida da comunidade em Jaraguá, foi entrar em alguma entidade. Então eu recebi um certo dia um convite da Intersindical para participar de um jantar que tinha na Intersindical, era um valor simbólico que tinha lá. Eu disse para minha esposa, eu vou lá conhecer. Foi aonde que eu fui naquela noite lá e eu teve o jantar e teve a apresentação do Sindicato Metalúrgico, que não era o meu sindicato na época. Eu acabei vindo a filiação para se filiar, eu acabei me filiando. Não conhecia nada. Sindimetal? Sindimetal. Eu não conhecia nada de sindicato, doutor Maurício. Não conhecia nada de sindicato. Vou me filiar, vou participar, vou começar a conhecer alguém e tal. E me filiei, pagava as mensalidades certinho. E aí teve porque na Intersindical hoje acontece muitos negócios lá dentro, né? E naquela noite me filiei e depois teve um encontro lá que ia ser feito um grupo de empresário ia para o Paraguai, conhecer o projeto Maquila. Uhum. E era um projeto que tu produzia o teu produto no Paraguai e trazia para cá com 1% de imposto só. Era um projeto meio bacana. A gente foi lá para conhecer esse projeto, junto com os empresários. Foi 25 empresários da nossa região na época. E estando lá no Paraguai, o senhor Manuel Coelho, que era o presidente do Sindicato do Comércio, que seria o meu sindicato, ele disse, mas o que tu tem? Eu disse, não, eu tenho comércio. Mas tu tá no metalúrgica, o teu sindicato é o nosso. Já começou a briga pelo Bento. Já começou a briga pelo meu nome. Tá no sindicato errado. Isso. Daí, voltando, eu acabei me desfiliando ao sindicato dos metalúrgicos, indo no sindicato correto. Tu falou ali da Intersindical, né? Para quem nos assiste e nos entendeu, o que é a Intersindical Patronal? A Intersindical Patronal, ela fica ali no centro da cidade, tem 16 sindicatos ali dentro no grupo. Um presidente de um sindicato acaba sendo o presidente da Intersindical por um período, né? Por uma diretoria. 16 sindicatos onde todos se reúnem todos os meses para o melhor da cidade. Ela representa todos esses 16 sindicatos, onde na Câmara de Vereadores, nas demandas do município, nessa representação, inclusive do Porto, a gente representou a Intersindical também. Então, essa demanda política, social, a Intersindical faz esse trabalho. Uma representação institucional. Exatamente. Que acaba tendo uma voz muito mais amplificada, né? Fortalecida diante do ente público, né? Isso. Nas demandas que talvez alguma categoria tenha especificamente, mas que sozinha ela não teria uma voz tão forte junto ao ente público, né? Exatamente. Daí a gente faz essa representação. Era para eu entrar para um mandato, eu já estou no 3º mandato já, né? Graças a Deus, assim, quando eu entrei na Intersindical, as coisas não estavam tão boas assim, há uns anos atrás. Hoje a Intersindical ela é reconhecida mesmo, ela está muito bem, sabe? Então a gente conseguiu fazer junto com um grupo de empresários que ali dentro participam, os 16 sindicatos, voltar àquela união dos empresários para a gente buscar as demandas para o município. A ideia da Intersindical é representar e buscar o melhor para o nosso município. Então, como você falou, o presidente da Intersindical tem que ser presidente do sindicato. Então, quer dizer que também é presidente do sindicato, que é o Sindilojas. Sindilojas, que representa qual setor da economia na nossa cidade? Todo o comércio de bens, serviços e turismo da nossa região, não só de Itajaí. Itajaí, Navegantes, Penha, Pissarras e Barra Velha. Esse é o Sindilojas, ele abrange toda essa região. Uhum. A negociação de feriado, as negociações, tudo é feito dentro do sindicato. Um comércio que abrir no feriado, ele tem que ter o acordo coletivo, que é o sindicato que faz o acordo coletivo entre o sindicato laboral, que é o sindicato dos empregados, com o patronal. Então a gente faz esse acordo. Então o Sindilojas é o nosso sindicato que representa o sindicato patronal de Itajaí. Então você acumula as funções. É o presidente do Sindilojas e o presidente da Intersindical. É muito interessante essa questão do associativismo, né? Dessa cooperação
e saber que a gente tem uma entidade na cidade que representa todos esses sindicatos aí, realmente nos dá uma possibilidade de uma voz, né, junto à sociedade. Bento, dentro desse tempo que você está à frente da Intersindical, você teria algum exemplo de alguma coisa, alguma demanda que foi levada até vocês e vocês fizeram uma força-tarefa e levaram ao município e tiveram sucesso, algum case, alguma situação assim? Uma das demandas que a gente teve, que eu também, fazendo parte da Intersindical, do Sindilojas, a gente tem uma associação Amigos da PM, que a gente fez justamente para ajudar a Polícia Militar a arrecadar algumas coisas que não consegue arrecadar no governo do Estado. Então a gente fez a Associação Amigos da PM, que as entidades estão envolvidas também, um presidente de cada entidade está envolvida nos Amigos da PM. Então tinha uma demanda que a gente não tinha mais o cachorro de faro aqui em Itajaí. Fazia muito tempo que não tinha. A prefeitura doou numa época, só que esse cachorro foi comprado com licitação e ele não vem... a licitação ele vem em qualquer tipo de cão, ele não veio treinado. Então o que a associação, a Intersindical, participou dessa negociação. A gente, junto com as entidades, nessa associação a gente arrecadou o dinheiro, que esse cão para a associação ele custou R$35 mil. A gente foi no melhor canil do Brasil, que esse canil também exporta esses cão de faro de droga, e a gente foi lá e comprou sem licitação diretamente no canil. E entregou pronto esse cão para a Polícia Militar. Uhum. Hoje ele é um policial, na verdade. Sim. Então, o policial muitas vezes ele entra na casa de alguém para procurar droga, eles têm que revirar a casa toda. Se ele solta um cão desse dentro de uma casa, ele vai direto aonde está o ponto de droga sem precisar mexer na casa. Então, isso foi um presente que a Intersindical, as entidades, Sindilojas, a CDL também participou desse processo. Foi um presente que a gente entregou para a Polícia Militar. Fora as outras ações que a gente faz, participei da negociação do Porto, já fazem 3 anos que a gente está nessa briga. A gente estava na negociação no início do Porto, a gente não queria autoridade portuária, a ideia da Intersindical, eu defendendo a Intersindical, representando os empresários. A ideia nossa é que se fosse privatizado o Porto. Uhum. Foi levado isso no início e realmente não foi aceito, a gente não conseguiu isso, e a autoridade portuária ficou e o negócio foi criando um corpo, venceu a parte do Porto lá e hoje a gente está com o Porto vazio. Mas a Intersindical brigou muito. Eu fui umas 5 vezes até Brasília pela Intersindical representando os empresários para a demanda do Porto. E nem tudo a gente tem sucesso, né? Mas a gente foi lá e tentou brigar. Mas pelo e menos... até hoje, né? Até hoje a gente está... Sim, teve a voz ouvida ali, né? Teve. Participou de um debate, né? Participamos. Hoje a gente tem, infelizmente, um resultado que não gostaríamos, né? Mas pelo menos a gente tem um canal, né? Uma ponte para dizer aquilo que os empresários querem, né? Isso é de... Beto, grande importância. Por exemplo, tu tá à frente do Sindilojas, né? A nossa economia ela foi afetada pela questão do Porto, né? Como é que os lojistas, o que tu escuta dos lojistas hoje, né? O impacto que com certeza é negativo que essa questão do Porto trouxe ao comércio, né? Como é que você vê hoje o lojista? Será que ele entende a real situação que Itajaí vive no momento? Aí tu pergunta, né, Jefferson, que impacto o Porto tem a ver com o nosso comércio? Tem tudo a ver. Porque veja bem, hoje um caminhão não está girando aqui na nossa cidade, não está carregando container, ele deixa de gastar um pneu, ele deixa de movimentar uma oficina mecânica, ele deixa de abastecer um posto de gasolina, ele deixa de se alimentar na região ali onde ele para o caminhão e tal. Então tudo isso gera uma economia. Esse caminhoneiro muitas vezes ele não tem o salário dele, que ele não gasta no comércio, entendeu? Tudo isso tem tudo a ver. A alimentação que esse pessoal do Porto
se alimentavam em redor do porto, naquelas lanchonetes. Esse pessoal deixou de ter essa renda, muitas lanchonetes fecharam ali. Os estivadores que trabalhavam no nosso porto recebiam os seus bons salários, que esse dinheiro era gasto na nossa cidade, no nosso comércio. Esse dinheiro parou de girar. E fora os impostos, né? Fora os impostos, tudo isso deixou de girar e prejudicou muito o nosso comércio. A gente vai começar a sentir a partir de agora. Realmente, a gente já está sentindo, mas daqui para frente, até o porto voltar à movimentação, o comércio vai sentir bastante. A gente vê muitas lojas em Itajaí que fecharam nos últimos anos, né? Inclusive lojas que eram tradicionais da cidade e tal. Você acha que esse fator da economia teve a ver com essa situação? A gente vê nesse Luz, como a loja mais tradicional da cidade de lojas. Eu lembro que a minha mãe me levava lá quando criança para comprar na esse Luz, né? Ela tinha as lojas e tal. A gente vê muitas lojas ali hoje de portas fechadas, enfim. Tu acha que é um pouco reflexo desse momento? Tem reflexo, sim. Tem reflexo, vários reflexos. O Porto, com certeza, contribuiu também para esse movimento, para não ter esse movimento no comércio. E aí é onde acontece esse fechamento e começa a dispensar funcionário. Esse funcionário muitas vezes está pagando aluguel, deixa de pagar, e tudo isso pesa na economia e no comércio. O tal do efeito dominó. Exatamente. Pois o comércio ele é o termômetro, né, da economia, né? Com certeza. É no balcão que você mede ali como que está a economia do país, da cidade, do teu estado, enfim. Aquilo que deixa de se vender, o movimento que acaba sendo bom ou ruim, o lojista, o comerciante, ele sabe exatamente como que está a economia da cidade, né? E olhando para a cidade, Bento, você que adotou Itajaí como a sua cidade, o que você vislumbra para o futuro da cidade? Quais são as alternativas que nós temos? Nós, obviamente, o Porto ele impacta de uma maneira muito grande, mas nós temos outros pilares da economia aí que estão ativos. O que você vislumbra para o futuro da cidade? O que ela precisa, para onde ela precisa olhar, para onde ela precisa caminhar? Qual é a visão que o Bento ou a Intersindical, os sindicatos, os empresários da cidade têm a respeito da cidade? Como gestor, falta investimento na nossa cidade. Um dos pilares seria o turismo. O turismo, nós temos umas praias belíssimas. Hoje Itajaí tem umas praias maravilhosas, muito lindas. A gente tem que investir no turismo. O turismo eu digo assim, é o futuro. Se a gente não investir no turismo, a gente consegue atrair mais pessoas para vir para nossa cidade, mais investidores. No momento que ele vem fazer turismo na cidade, ele gosta da cidade, ele acaba investindo na cidade. Nós temos muitos lugares maravilhosos hoje que a gente não está explorando, né? O Morro da Cruz, por exemplo, o Morro da Atalaia. É um lugar maravilhoso. Daí tu vai, às vezes, no Morro da Atalaia, domingo, e tá lá fechado. Um ponto turístico, assim, para quem quer passear, para quem quer fazer uma trilha, a gente tá lá fechado. Aquela parte da Marinha, lá no final da Cabeçudas, sim, isso devia estar aberto para turismo. A gente tem que explorar essa parte do turismo. Eu acho que é uma das partes que Itajaí tem de belezas naturais e não está sendo explorada hoje. A gente precisa fazer esse turismo, mostrar essas belezas naturais que a gente tem na nossa cidade hoje para desenvolver mais o nosso município. Uma parte que a gente até não falou antes, né, Dante, mas o Bento também é atleta, né? É atleta? É atleta, né? É atleta profissional comparado a nós dois. Mas o Bento é corredor, né, Bento? Sim. E tu tava falando da trilha, eu lembrei aí eu vejo isso em tuas redes sociais, que tu viaja bastante, né? Fazendo corrida, maratona, né? Enfim. Tu acha que isso acabaria podendo ser explorado aqui na cidade também para ter, por exemplo, mais provas, né? Mas o esporte ser usado também como turismo também, né? Eu acho que poderia investir mais nessa área também para trazer mais gente para cá? Eu estive falando em corrida, faz 2 semanas atrás, eu estive em Paraty, no Rio de Janeiro, fazendo uma prova de 55 quilômetros. Na minha prova, tive 1.000 atletas na minha categoria, mas teve categoria de 110 quilômetros, de 20 menos. Tipo assim, quantos quilômetros? De 110 quilômetros teve. É o dobro de 55. Cansei só em ouvir.
Eu digo assim, tu imagina uma prova dessa só nos 55 quilômetros, 1.000 atletas. Eu, junto comigo, eu levei minha esposa e meu filho, são 3 pessoas. Se cada atleta leva 3 pessoas, então essa prova de Paraty trouxe para Paraty, nos resultados finais, mais de 30 milhões. Olha só. Para o comércio. Isso gerou o comércio, gerou a economia local. Por que Itajaí, quando a gente quer fazer uma prova, eu mesmo tentei, nós estamos na 4ª Corrida do Bem, organizando aqui, que a gente tem uma corrida que a gente organiza todos os anos, junto com a CDL, para poder arrecadar cesta básica para as famílias carentes. Todo ano a gente faz isso no CDL e no Cindy Lojas, parceria. A gente não consegue, é difícil para você organizar uma corrida em Itajaí. Então, por que não incentivar esse esporte? A corrida é um dos esportes, mas tem vários que a gente pode incentivar. Faz parte do turismo. Florianópolis tem corrida quase todos os finais de semana. Balneário Camboriú, que é balneário, eles conseguem fazer na avenida principal de Balneário a prova de 21 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Por que Itajaí é tão difícil para organizar uma prova? Olha quanto turista tu deixa de trazer na cidade. Quantos dias ficou em Paraty? Eu fiquei 5 dias. Tu acaba aproveitando também, né, para passear, lógico, hospedagem, né? Restaurante, então não é uma comércio. Simples corrida, né, Bento? É tudo que tá a equipe que vai preparar, porque 1.000 pessoas, olha só para trabalhar nisso, quantas pessoas precisam, né? Muita gente. Todo o apoio, né? Muita gente. Toda a visibilidade que acaba dando para a cidade, quem sabe, se tu não conhecia a cidade, quem sabe tu nem fosse conhecer, né? Não ia nem conhecer. Então, quantas pessoas que às vezes vai ter uma corrida lá em Itajaí vão conhecer Itajaí através de uma prova e, melhor, né, Dante? Vão voltar para sua terra e vamos visitar uma cidade muito bacana e vão voltar depois. Vão voltar. É isso mesmo. E a Paraty, essa prova a UTMB da Paraty é uma prova internacional. Os caras são de fora, eles organizaram em Paraty. Então tinha muito argentino, tinha gente de outros países correndo lá com a gente. Muita gente. Então olha a visibilidade que a gente tem de uma cidade. Olha o olhar que tu tem para o turismo. Então, quanta gente dessas pessoas que estavam visitando, às vezes vão comprar um imóvel lá, vão fazer um investimento lá naquela cidade. Itajaí pode também fazer isso. E o custo de um evento desse não é tão alto, né? Quanto... Até porque é uma empresa, geralmente, que organiza, isso, né? Exatamente. Quanto, o município só tem a ganhar. Por exemplo, trazer um grande artista aí, né? E não cobrar ingresso. Mas é grátis? É grátis. O artista cobrou, né? Não é grátis? Não, o artista cobrou. É muito mais caro fazer isso, né? E não gera aquilo que geraria um evento desse, né? Bento, você falou aí de estrada, que você ficou de Jaraguá a Itajaí muito tempo, né? Pra lá e pra cá. Isso há quanto tempo atrás? 20 anos atrás? 20 anos atrás. Era pista simples ainda. Imagine se você tivesse que fazer essa viagem hoje. Meu Deus. Com pista dupla. Com pista dupla, né? Essa questão desse gargalo que a gente tem. Ele não ia ter a Ferrari Rolamentos hoje, eu acho. Esse gargalo que a gente tem na BR-101, aqui, especialmente de Barra Velha até Itapema, Porto Belo aqui, essa nossa região aqui, nessas entidades que você participa, há algum planejamento, alguma conversa, alguma ideia, algum projeto de se fazer um anel viário que desvie esse trânsito de Itajaí, que interligue no anel lá de Florianópolis, que logo deve inaugurar? Há uma conversa sobre isso? Esse que está anos para ficar pronto? Também, né? Que está anos para ficar... Porque, assim, até ficar pronto são mais 10 anos, né? Então, há essa movimentação. O que os empresários... Porque isso acaba dificultando também a vida dos empresários, né? O trânsito aqui, ele dificulta demais aí todo o nosso... Indústria, comércio, turismo, enfim. Com certeza, a Intersindical, o Cindy Lojas, as entidades em si, elas são unidas para isso. Elas foram até a ANTAC, no governo do estado. A gente tem batalhado sobre isso. Inclusive, agora a gente está numa briga muito grande até para liberar a terceira faixa na BR para poder facilitar de Penha até Itapema, por aí. Uhum. E aí, muitas vezes querem liberar num certo horário. Aí,
a pouco assim, o cara tá acostumado que tem a terceira faixa, depois aí multa o cara. Pô, não é justo isso. Ou libera de uma vez o tempo todo ou não libera. Então, a gente tá numa briga para... A princípio, como demora as obras, a gente sabe que no Brasil tudo é muito demorado, a gente está pedindo para liberar a terceira faixa. Em Itapema, a gente está pedindo para tirar o posto rodoviário ali, porque ali é 100 por hora, mas o pessoal acha que é 40 por hora. Aí acaba funilando o movimento todo. A gente também está com esse pedido junto aos órgãos competentes para isso. O trevo do Antônio Raio, tantos anos, né? Uma duplicação tão bonita que teve de Itajaí até Brusque, chega ali no trevo para... Algo bom que foi feito, a gente não consegue nem... Exatamente, não consegue nem elogiar, exatamente. Então a gente está na briga, o governo teve aqui na promessa, na última reunião da ANFRE, prometeu, mostrou o projeto bonito, mas foi feita as indenizações já, o dinheiro está liberado, mas a empresa que assumiu, que ganhou a licitação na época, ela deu para trás. Então, até tu chamar a segunda empresa, até tu convencer essa empresa para voltar aos trabalhos, é muito demorado no órgão público. Mas a gente vem cobrando. A gente não desiste, a gente está sempre lá. Tá no governo federal, tá no municipal e muitas vezes tem que ir para Brasília. A gente vai sim. A entidade, ela faz esse trabalho. E ela faz com muita vontade. E hoje, o bacana das entidades hoje é que elas estão vendo a necessidade de uma cidade melhor, elas estão se unindo. Que nós temos um grupo hoje com 17 entidades. A gente está se unindo para a gente pensar para uma Itajaí melhor. Eu acho que a gente vai ter muito resultado com isso. E o Bento, Dante, ele realmente é frente da entidade, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em algumas reuniões, e ele defende a cidade mesmo, ele não defende o que ele acha melhor, ele não defende o que o outro acha melhor, né? Ele tá lá pela cidade em si, né? Pelas empresas, né, Bento, que acaba representando, porque quando se tá à frente de uma entidade, né, Bento, não pode pensar no que você quer, né? O que é melhor pro coletivo, né? Porque a entidade amanhã vai continuar ali, vai vir outro presidente e o trabalho tem que continuar. Mas esse papo até aqui, Dante, tu trouxe uma questão, né? Falamos aqui do turismo, falamos do esporte, né? Falamos da infraestrutura. E a gente vê, Bento, a nossa cidade, acho que num divisor de águas que, quem sabe, a nossa geração não vai ver mais. Que é um final de um ciclo político. Sim. Né? E o início, quem sabe, de um novo, né? Então, é uma nova oportunidade para a cidade de escolher os seus representantes, que a gente teve nos últimos quase 30 anos 2 grupos, né? 2 pessoas que ficaram à frente da cidade, com seus méritos, deméritos, enfim, Sim, né? Cada um tem certeza que tentou fazer o seu melhor, mas é uma virada de chave, né? Outra pessoa vai assumir a cidade, né? Qual você acha que visto toda a situação, cara, porto, infraestrutura, que a gente citou aqui, turismo, qual que você acha que é o perfil ideal, né, seria o perfil ideal de uma pessoa para estar à frente da nossa cidade? Politicamente, a gente tem que pensar muito bem. Antigamente se vendia muito voto, né? Hoje em dia, gente, não podemos mais pensar nisso. A gente pensar em alguém para administrar a nossa cidade. A gente tem cidades, exemplo, hoje Jaraguá do Sul, cidade como Joinville, empresários tocando a cidade, empresário administrando a cidade da forma que a cidade tem que ser feita. Não um cargo político, a gente não pode pensar nisso. O administrador, o cara que quer ser candidato a prefeito, ele tem que entrar como se fosse administrar uma empresa. Ele não pode. Eu acho que o perfil hoje de um nosso prefeito, o próximo prefeito que entrar, tem que ser um empresário. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Tem que ser um empresário, tem que ser alguém que vai lá e faz gestão. Nosso município ele é muito rico, mas para isso tem que fazer gestão do dinheiro público, ter uma organização entre a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Não a Câmara de Vereadores ficar brigando com o município ficar brigando com a Câmara de Vereadores. Os vereadores foram eleitos para o melhor para o município. O prefeito foi eleito para administrar o município. Tem que ter uma união. Independente de partido que está lá dentro, no momento que tu foi eleito, agora vamos trabalhar, vamos representar. Tu foi escolhido, então faça a sua parte. Agora esse negócio de ficar brigando entre vereador e prefeito e coisa, um fazendo vídeo daqui, outro fazendo vídeo de lá, isso não leva a nada. Façam,
O homem não é aquilo que fala, o homem é aquilo que faz. Então, mostrem. Vocês representantes, eu digo assim, eu coloco todo mundo, vocês são vereadores, você que é prefeito, faz. Não fica fazendo vídeo para dizer que fez alguma coisa. Mostra pro o teu eleitorado que você é capaz. Primeiro, mostra o serviço, para depois você divulgar. Entendeu? E muitas vezes a gente vê políticos aí dizendo que, né, tudo muito bonito, mas a coisa não acontece. A gente vê que a nossa cidade hoje, ela está numa briga política. Eu estou falando isso e eu falo para os vereadores, falo para o prefeito também. E isso não é bom para a administração do nosso município. A gente precisa ter um empresário lá dentro que dê um basta nisso tudo e faça cargos que realmente pessoas, né, que tenham competência para tocar aquela cadeira que ele vai assumir. É isso aí, nós temos alguns exemplos, né? O Bento já citou aqui Jaraguá, Joinville, Navegantes, né? Nosso amigo Liba. Navegantes, nosso amigo Liba, sensacional, admiro, meu amigão. Já gostava dele antes, agora como prefeito, o Aliba... Na corrida quem ganha? Eu ganhei. Ele é maior que eu, mas eu ganho. Liba, que me desculpe, mas agora a gente vai ter a corrida do bem, que a gente vai estar levando para Navegantes e a gente vai fazer essa disputa lá na corrida também, mas... O trabalho do Liba está sendo muito bem visto, né? Muito bem visto. É um exemplo, né? E ele conseguiu essa parceria, que quando ele entrou de prefeito, eu lembro muito bem, que eu conheço o Liba, ele era meu diretor no Cindy Lojas. Quando ele começou a prefeitura, tinha essa desavença entre a Câmara de Vereadores e o prefeito. E ele conseguiu essa união. Leva o projeto, apresenta, explica por qual motivo. E os vereadores da mesma forma. Querem alguma coisa? Entre em contato com o prefeito. Então, uma cidade que é referência hoje. É referência, ela tem um porto que está brilhando, a menina dos olhos hoje, né? E o prefeito está sabendo administrar, está sabendo fazer a gestão da cidade. Isso é maravilhoso. A gente não precisa, né, Bento? O projeto é de A ou é de B. O projeto é da cidade. É da cidade. Todo mundo vai passar e o projeto vai ficar só um projeto bom, vai ser reconhecido. Se for ruim, também vai ser reconhecido de forma negativa. Né? Então, acho que tem, como você bem falou, tem que deixar isso de lado, né? E é um bom projeto, sendo posição, situação. Sim, exatamente. Acho que tem que deixar de parar de fazer politicagem e fazer a política que tem que ser feita, né? Que é de conversar, que é de mostrar, né? Por que é ruim, por que é bom. Temos 2 projetos bons, vamos transformar num ótimo. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem que sempre buscar o melhor, né, Dante? É isso aí. E aí o político que trabalha assim, sendo um bom gestor, ele vai trazer resultados para a cidade. Hoje eu estava vendo uma lista das cidades que mais fáceis para empreender. 60 cidades, Itajaí não estava nessa lista. Navegantes, que nunca estava nas listas, já aparece na lista. Aí se não me engano, ali em 10º lugar, enfim, do país, as 60 melhores cidades para se empreender no país, Navegantes já está na lista. Né? É um resultado que Sim. O Liba aí foi eleito há 2 anos atrás, né? 1 ano e pouco a sua gestão. Então já os frutos já aparecem. Como é que tu se sente ouvindo eu não tive isso ainda. Como é que tu se sente ouvindo um negócio desse? A gente não tá na lista entre 60. Isso é triste, porque, na verdade, assim, até para abrir uma empresa. Olha, Navegantes. Navegantes já tem tecnologia hoje para abrir uma empresa mais rápido que Itajaí. Eles têm até porto, né? Você entendeu? Então é isso, é gestão, gente. É gestão, a gente tem que fazer gestão, a gente tem que parar. E Navegantes, ela está geograficamente, né? Ela tem uma entrada só, né? Que é a 470, que não acabaram ainda, né? Ela depende do ferryboat, ela depende da 470. Itajaí tem muito mais possibilidades e a gestão ela faz a cidade acontecer. Né? Faz. Mas a gente acredita muito em Itajaí. Eu acredito, eu estou aqui na cidade, acredito muito nisso aqui. Né? Hoje a gente tem os políticos aí. Ano que vem é uma oportunidade que a gente tem, né? Se a gente não está contente, ano que vem é uma oportunidade da gente renovar. Eu peço para quem está escutando, quem está vendo, votem em alguém que realmente vai tocar a cidade. Não troquem o seu voto por qualquer coisa. Estudem o candidato. Tem que estudar o candidato. O que o cara fez na vida? O que ele conseguiu para a nossa cidade? Então, isso que é importante. Olhar para o candidato que você vai votar. Não adianta, eu vou votar para aquele que eu não sei para quem votar. Existem pessoas boas, né? Existem empresários boas em vários bons, lugares. existe
de vários partidos, existem pessoas boas que existe podem... muito candidato bom. Nós temos políticos bons no nosso município, não é só político ruim, mas a gente precisa avaliar o nosso candidato. Depois não adianta reclamar, né? E a gente precisa conversar sobre isso com as pessoas, né? Com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos parentes. Conversar sobre isso, né? Porque de um tempo pra cá parece que deu uma desmotivada na política aí. E as pessoas não querem mais conversar sobre política, né? Muitas paixões aí, muitas desavenças aconteceram, mas especialmente na questão nacional, mas na questão municipal, que é onde as pessoas vivem, né, nos municípios, a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar avaliando, né? Trocando ideia, olha, qual é a ideia desse cara, qual é o princípio desse cara. Então a gente tem que conversar bastante aí e esse é o nosso papel aqui também, né, no nosso podcast, trazer um pouco dessa visão nossa e daquilo que os nossos entrevistados entendem e estão enxergando da cidade. Como o Bento bem falou, né, Bento, pesquisar quem são as pessoas, né? Sim. Olhar, porque o que fez o Bento criar a empresa dele, né, empreender na cidade, criar sua empresa, né, começar a participar das entidades, ser presidente, foi a tua ação. Sim. O governo não te deu nada, Sim. né? Tu correu atrás, tu buscou, Exatamente. tu empreendeu, né? Então, é o cidadão que pode construir, a pessoa que faz a sua história, né? O serviço público, ele tá ali para atender a população, para servir de certa maneira, mas é a pessoa que vai fazer a sua história. E o vereador, o prefeito, ele vai ajudar a atrapalhar. Sim. Se for um mal, né? Se for um político ruim, ele vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Então, por isso que é importante que a gente escolha bem, como o Dante colocou já aqui no nosso município, né? A gente às vezes reclama tanto da esfera federal, mas a gente tem que olhar aqui a municipal, né? Quem sabe avaliar melhor ainda, como tu bem colocou, né? Para que possa também depois cobrar. Tá perto, né, Bento? Sim. O vereador tá bem perto para te ir lá bater na porta dele, o prefeito, para cobrar ele. E aquele negócio, avaliar, e sempre assim, ó, a gente teve recentemente candidatos a deputado estadual e deputado federal. Por que Itajaí não consegue colocar um representante? Por que o pessoal que vem de outros lugares acabam levando o nosso voto daqui? Aí quando a gente quer alguma coisa do governo federal, a gente não tem representante. Não. O importante da gente eleger um deputado estadual, um deputado federal aqui da nossa região. Porque quem que o governo federal vai liberar o dinheiro para quem está lá pedindo? Uhum. Então, o pessoal é lá de Chapecó, a gente está votando para um cara de Chapecó porque é amigo da gente, mas você está morando aonde? Você está morando em Itajaí, você quer o melhor para o teu município, então a gente tem que saber escolher. Isso é a mesma coisa que vereador, é a mesma coisa que prefeito, que depois que tu votou, a gente vai ter que segurar o cara mais 4 anos. E muitas vezes não é 4 anos, aí o cara entra na política, o amigo do cara ganha e o cara não sai mais lá de dentro, entendeu? Então, por isso que a gente tem que escolher bem os nossos candidatos. Ô Bento, quanto essa participação nas entidades, né, que tu entrou participando lá na Inter, foi pro Cine Lojas e tal, né, o quanto isso te ajudou, tu já participavas lá em Jaraguá, na verdade, Já tu comentou, né, das entidades, mas o quanto isso te ajudou também no teu negócio e para ti também entender mais que essa parte política, ela é importante? O quanto isso te ajuda nesse sentido? Ajuda e muito, porque dentro da entidade hoje a gente tem primeiro os contatos, né? A gente é voluntário, tu não ganha nada com isso, ganha. Uma porque eu estou no meu sindicato, o meu sindicato me representa. Muita gente, por que existe sindicato? Mas quem faz as leis da nossa abertura do comércio é o meu sindicato. Por que eu não estou lá dentro interessado em tentar defender a minha classe empresarial? Então muita gente acha, não vou participar. Mas a gente aprende dentro do sindicato, aprende e leva isso para a empresa. Muitos cursos a gente faz dentro desse sistema que a gente participa, Cine Lojas, CDL, Federação, agora que eu estou fazendo parte. Essa rede de contato que você tem, você leva para dentro da empresa, essa expertise. Muita gente, a gente conversa com várias pessoas e a gente consegue ter ideias brilhantes. Muitas ideias do crescimento da minha empresa, que eu comecei pequenininho, hoje, onde eu apliquei dentro da minha empresa, hoje, por causa do crescimento. Quando que o Bento veio lá
da roça há 55 anos atrás, lá do meio do mato, hoje é um grande importador. Porque nessa trajetória dentro do sindicato, eu conheci pessoas que falaram de importação, que falaram de comércio exterior. Pô, eu nunca imaginava. Hoje eu sou importador, hoje eu tenho 5 fábricas na China que fabricam para mim, que eu compro dos caras para revender na minha cidade. Né? Então eu acabo gerando o imposto aqui na minha cidade. Então essa é a importância de tu estar envolvido no meio da sociedade. E hoje também eu faço parte da FEComércio de Santa Catarina. Eu sou vice-presidente financeiro de uma instituição que ela é do estado todo também. Mas, poxa, já não tem coisa que fica se metendo nisso. FEComércio, hoje ela cuida do SESC e do SENAC. São 2 escolas. Escola técnica, que é o SENAC, curso técnico, e o SESC, que é uma escola de referência hoje também na nossa... A gente que cuida, que gerando também mais de 5 mil funcionários hoje. A gente tem nas 2 instituições. E a gente também faz parte dessa FEComércio também. Então é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho que estar lá cuidando. É um dinheiro que vem dos empresários, que vai para o governo, que volta para a nossa federação, que divide isso em cursos, em estudo. Agora, se não tem um empresário sério lá dentro cuidando desse dinheiro do SESC, do SENAC e da federação, esse dinheiro cai na mão de pessoas erradas. Por isso que eu tenho que me preocupar, eu tenho que estar lá dentro. Entendeu? Gerindo esse dinheiro, para quê? Para ter melhores treinamentos na nossa cidade, para ter uma escola referência, como a gente tem o SESC em Itajaí, a gente tem no estado todos. Tem estados hoje que também tem o SESC e o SENAC, mas eles não têm a metade das escolas que a gente tem no nosso estado. Porque a nossa Santa Catarina é um estado de gente séria. Aqui não se cria gente ruim. E os empresários são sérios, a gente trabalha. Então, por isso, o nosso, a gente é referência no SESC, no SENAC e na FEComércio hoje, em Santa Catarina. Essa preocupação, né, com amanhã, né? Não é só com hoje, né, Bento? Com amanhã. É com amanhã. Eu acho que os empresários, eles se unem nessas associações, nessas federações, cuidando do SESI, do SENAC, né, pensando no amanhã. Né, na formação dessas pessoas que precisam estar capacitadas para trabalhar na indústria, no comércio, na prestação de serviço. Isso, de fato, é parte dos empresários, né? Parte da iniciativa privada e de um estado como o nosso que é extremamente trabalhador, né? E que pensa no amanhã. Isso é esperado de todo empresariado. O Bento poderia estar muito bem tocando a empresa dele. Né, Beto? Exatamente. Que já é bastante coisa, né, Beto? Coisa, administrando a empresa, mas não, ele decidiu, de certa forma, se doar um pouco mais, né? Tu falou ali que saiu da roça, Beto, essa história aí, tu não conheço. A gente trabalhava lá atrás, eu sou de uma família de 12 irmãos. 12. Eu sempre digo que quando nasceu meu último irmão, veio energia elétrica na nossa casa. Então, aí vocês veem por que tinha 12 irmãos, né? Mas a gente morava lá no sítio, lá no interior de Guaramirim. A gente tinha as terras, era arrendado onde é que a gente morava. Então, sobrava muito pouco para nós. A gente era uma família bem humilde, viemos lá e fomos para Jaraguá. Eu sempre falo, a gente dormia num quarto com 3 beliches, 6 pessoas, 6 irmãos num quarto só. Foi difícil, foi lá atrás, foi. Mas a minha mãe era analfabeta. Mas o exemplo de vida que a minha mãe deu para nós, irmãos, é de uma pessoa que tem o doutorado. Isso eu posso dizer para vocês. A honestidade que tem eu e meus irmãos, fazendo as coisas corretas, então todo mundo venceu na vida. Eu sou um dos empresários da família, eu tenho outros irmãos empresários também, mas a maioria deles, todos eles têm casa própria, todos eles estão muito bem. E ninguém precisou roubar de ninguém para chegar até onde chegou. Honestamente, trabalhando, a gente conseguiu conquistar. Mais uma prova que o indivíduo é o único agente de mudança da sua vida. Não precisa esperar por mais ninguém, né? Não, Estado, se tivesse esperado, tava lá até hoje, tava lá até hoje, lá reclamando, a céu, a lua, né?
Então, estamos aqui e sempre arriscando mais, né? Sempre querendo mais. E a minha preocupação que eu tenho é que eu quero dar o melhor para meus filhos. E o melhor é a cidade estar bem. E tu vê, né, Bento, a oportunidade que tu tinha naquela época é a oportunidade que o mundo dá hoje, né? Então, é possível, né? É possível, com certeza. Se a gente quiser, a gente vence. O Bento, tu fez uma viagem curta, né, de Guaramirim, a tua família, né, a Jaraguá do Sul. Sim. Né, para buscar uma condição melhor. E hoje a nossa cidade, ela vive um fenômeno de pessoas que vêm do norte do país, sim, do nordeste, né, de outros estados, para tentar uma vida melhor aqui, né? Vocês que estão envolvidos aí no comércio, na indústria, como que vocês estão recebendo essas pessoas? Óbvio que elas vêm porque aqui há oportunidades, há vagas, né? As empresas têm vagas aí de emprego. Como que vocês estão recebendo essas pessoas? Como que vocês estão qualificando essas pessoas? Quais são as dificuldades que vocês vivem com essa mão de obra aí que vem de fora? Na minha empresa hoje eu tenho 45% dos meus funcionários que são de fora, que não são da nosso estado. Nas entidades a gente trabalha desde a FEComércio, Sindiloja, Intersindical, todo sindicato trabalha. A gente trabalha muito em cima de balcão de emprego, o nosso site está preparado para isso, os associados nossos, a gente tá os currículos de quem quer colocar o currículo dentro do nosso site, está lá disponível. A gente trabalha muito em fazer essa parte, geração de emprego, trazendo a empresa e o funcionário para uma entrevista para fazer essa parte de emprego. Além do município ter isso, as entidades também trabalham em cima disso. Junto com o Senac, a gente tem esse projeto de balcão de emprego, e a gente está fazendo entre as entidades agora também isso aí, um grande feirão de balcão de emprego também. Para dar oportunidade a esse pessoal, que muita gente ele tem vontade de trabalhar, ele está aqui e não sabe aonde procurar. Então a gente divulga essas vagas e acaba ajudando muita gente com isso. Olha só, interessante. Que papo hoje, hein? As entidades, elas estão com muita vontade, estão com muita garra de trabalhar e elas estão fazendo a diferença na nossa cidade. Amém. Ô, Bento, cara, quando tu vai lá pra Inter, vai pro Sindilojas, quando tu vai pra FEComércio, mais uma vez, podia estar tocando teu negócio. Cara, o que tu quer deixar pra cidade? Deixar minha marca. Deixar minha marca pro melhor pro município. É aquilo que eu falo. Eu tenho um filho de 14 anos e um de 31. O de 31 veio bem cedo trabalhar com a gente. Graças a Deus, hoje, quando eu tô disponível na entidade, esse meu filho e a minha esposa, eles tocam a empresa para mim. Então, eu consigo dar o meu tempo para as entidades por causa dos dois que estão lá abraçando essa causa. Ele disse, pai, faz a tua parte que a gente faz a nossa aqui dentro. Então a gente quer o melhor para a nossa Itajaí, nossa região. É isso que eu trabalho. A minha esposa é uma grande parceira, meu filho mais velho, parceiraço, assim, sabe? Então eles ficam felizes quando eu estou fazendo alguma ação que acaba ajudando a nossa cidade. E é essa união da minha família. Graças a Deus eu consigo fazer esse trabalho, porque em casa eu tenho uma esposa maravilhosa que ela compreende, ela aceitou isso aí. Então ela disse, vai, entendeu? Então a gente faz com muita garra e porque eu tenho esse respaldo em casa também. Isso é muito importante, a família tá te apoiando nisso. Porque senão, se eu chegasse, muitas vezes eu chego 11 horas, meia-noite de alguma reunião, de algumas coisas, e chegasse em casa a minha mulher não estaria me recebendo bem, também não é fácil eu ter outro dia a motivação para estar nessa entidade. E eu tenho todo esse apoio da minha esposa, isso fico muito grato pelo meu filho que cuida da empresa também na minha ausência. Isso, quando você tem uma união na família, tu consegue ir muito mais longe. Ah, sim, faz toda a diferença. Faz. Esse papo de hoje foi sensacional, né, Muito bom. O Pneu muito conseguiu conhecer um pouco mais sobre Bento, sobre o que ele pensa, sobre a cidade, né? Acho que foi muito legal. A gente queria te agradecer muito, Bento, esse papo, esse momento aí, que dentre tudo que já faz, ainda achar um tempinho na agenda para conversar com a gente te agradece mesmo. E te parabeniza e te agradece pelo trabalho que você faz aí pela nossa cidade, né? Que tá na frente dessas entidades, tá também ajudando a cidade, com certeza. Mas não acabou ainda, o Dante tem uma
uma última pergunta aí para te responder e já se despedir do nosso público também. Nossa pergunta tradicional, o Bento, que eu agradeço também. Feliz a nossa cidade que recebeu o Bento tão bem aqui, né? E a gente fica muito honrado porque o Bento, ele traz para nossa cidade esse conhecimento, esse vigor, essa dedicação que ele tem para nossa cidade. Mas, Bento, a nossa pergunta tradicional, a gente vai voltar lá para Guaramirim agora e tu vai escrever para aquele menino que estava lá na roça uma carta, né? Para o Bento lá da roça. O que tu escreveria para o Bento lá da roça para ele receber lá na década de 60, é isso? O que tu escreveria para ele? Nunca imaginei que eu ia estar hoje aqui, né? Mas eu dizia pro Bento assim: parabéns, Bento, você foi um vencedor. Você superou todas as expectativas. Parabéns pela tua família, pelo convívio que tu teve com os teus amigos, com os teus pares. E você é um grande vencedor hoje. Eu tenho orgulho de você. Obrigado, Bento. Mais uma vez, cara, obrigado. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Dante. Eu estou sempre à disposição. Quando for para contribuir para a nossa cidade, vocês podem me chamar que eu vou arrumar um tempinho e estarei junto com vocês. Você aí que nos assistiu, nos ouviu, muito obrigado. Pedimos aí mais uma vez se inscrever no nosso canal, que isso nos ajuda muito. Compartilhar ajuda mais ainda para que mais pessoas vejam os nossos episódios e a gente possa levar essas histórias, né, das pessoas que nos ajudam aí a construir a nossa cidade de Itajaí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Pessoal. Um abraço. Obrigado.